8 obras que Van Gogh copiou. Copiou mesmo? Como é que é isso? Depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente no Arte para Você e hoje vamos falar sobre 8 obras que Van Gogh copiou. Mas peraí, como assim copiou? Não é extremamente importante para os padrões de avaliação da arte hoje em dia que o artista seja original, que ele faça algo que ninguém nunca fez antes? Originalidade não é um critério avaliativo? Tudo isso vai ser falado aqui e esse copiou exatamente o que é. Lembrando que, mais uma vez, originalidade nem sempre foi um critério valorativo, como passou a ser a partir de um dado momento. Vale lembrar que, por exemplo, no Egito Antigo, na Grécia, às vezes era até impossível distinguir um artista de outro, porque o objetivo era justamente seguir uma série de propostas e uma série de regras, e não era cabível mesmo você dizer quem fez ou quem deixou de fazer numa obra. Os critérios não eram estes. Artistas já fizeram reproduções de outros artistas, Isso não é algo assim necessariamente escandaloso, não é necessariamente plágio, não é roubar a ideia. Mas então, antes da gente falar mais especificamente sobre essas obras que o Van Gogh copiou, vou pedir que vocês, copiou se for o caso, que vocês deixem o like, assinem o canal, ajuda na distribuição do vídeo, ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e ajuda também vocês a estarem sempre a par quando novos vídeos chegarem, ajuda sempre a vocês saberem o que está acontecendo, o que está sendo feito por aqui. E agora vamos então falar sobre essas obras que o Van Gogh copiou. De novo, como eu estava dizendo, a questão da cópia não necessariamente quer dizer que ele copiou de outro para dizer que é dele. Não necessariamente quer dizer que ele está roubando a obra de outra pessoa. Não necessariamente está dizendo que ele copiou de um porque ele está se apropriando de uma obra. Não quer dizer que é plágio, não está querendo dizer que ele está dizendo que aquilo é dele. Tem outras questões aqui. Outras obras, outros artistas famosos já fizeram coisas, cópias ou releituras. A gente pode ter, por exemplo, citar um caso muito famoso, que é o caso das meninas do Velázquez pintadas pelo Picasso, e aí não tem nada de cópia, porque são uma releitura, uma reapropriação. Enfim, essa é só uma, mas assim, tem vários outros casos. Aliás, eu posso fazer um vídeo sobre isso, eu já estou para fazer um vídeo das meninas do Picasso, já tem um tempo. Vou já até colocar aqui para fazer. Mas, então, é bastante importante a gente lembrar que o conceito de cópia não necessariamente é aquele conceito de cópia ruim, aquele conceito de cópia no sentido de roubo de obra do outro. Mas vamos falar especificamente aqui no caso do Van Gogh, o que quer dizer essas obras que ele copiou. Esse grande mestre pós-impressionista, com alguma frequência, pintava reproduções de outros artistas, mas no seu estilo característico. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que estudar e copiar os trabalhos de outros artistas é parte do treinamento de qualquer pintor. E até mesmo Vincent van Gogh, ao longo de sua carreira, manteve esta prática inspirada por obras de arte de seus predecessores e também de seus contemporâneos de diferentes lugares, de diferentes regiões e de diferentes movimentos artísticos. As primeiras cópias foram feitas depois que o Van Gogh se mudou para Paris para viver com seu irmão Theo em 1886. O Van Gogh, Vincent no caso, não o Theo, rapidamente se tornou parte da cena avant-garde da cidade e passou esses contatos para o Theo, que trabalhava como dealer, ele era um marchand. E em Paris, naquele momento, o japonismo estava muito em voga e o Van Gogh começou a colecionar impressões em madeira, de estamparias ou impressões japonesas. E foi baseada em uma do Utagawa Hiroshige que ele criou as pinturas Flowering Plum Tree e a Bridge in the Rain. E na cópia da revista Paris Illustré de maio de 1886, ele descobriu a Courtesan do artista Keisai Eisen, que ele copiou em uma pintura. Porém, ele mudou a postura da pessoa que estava posando, da retratada, e escolheu uma poça com
vitórias régias e bambus como o pano de fundo, ao invés de um quarto japonês. Quando o Van Gogh se internou voluntariamente no sanatório, depois daquela briga com o Gauguin, e que ele cortou a orelha, enfim, eu já falei sobre essa história várias e várias vezes aqui, ele se voluntariamente, né, ele se internou no sanatório, né, em Saint-Rémy-de-Provence, que não era longe de Arles, e foi um período de muita criatividade para ele. Foi lá, inclusive, que ele pintou a Starry Night. E ele não tinha muito lugar para onde ir, né? Porque ele não podia sair dali, então assim, ele não tinha muita flexibilidade geográfica, digamos assim, o que causou com que ele ficasse bastante entediado, né? Porque ele não tinha muito o que fazer. E ele então decidiu copiar trabalhos de outros artistas que ele admirava e que ele considerava como fontes de inspiração. E uma vez que ele estava localizado, né, no campo, porque o lugar onde ele estava institucionalizado era num lugar no campo, e o Van Gogh amava o campo, ele era um homem do campo, ele não se adaptou tão bem assim à vida da cidade, ele começou a se inspirar nas pessoas e nas paisagens ao seu redor. E um dos grandes modelos de inspiração para ele foi o pintor realista Jean-François Millet. Aliás, eu amo o Millet, um dos primeiros artistas da escola Barbizon. Em setembro de 1889, ele começou a fazer pinturas baseadas nas de Millet, que mostravam camponeses e fazendeiros no trabalho. Ele acabou fazendo um total de 21 obras inspiradas ou baseadas, ou até cópias mesmo, né, releituras das de Millet. E o Van Gogh ficou especialmente impressionado com o motivo do semeador, que ele próprio já tinha usado em algumas pinturas anteriores. A pintura do Millet, The Diggers, que foi de 1850 até 1855, o Van Gogh copiou com a sua Two Farmers Digging, em 1889, e essas The Diggers já tinham servido como modelo para outros trabalhos mais antigos do próprio Van Gogh. E apesar de que o Van Gogh era o filho de um pároco e ele era ele próprio profundamente religioso, temas religiosos não eram uma grande parte da sua arte, né? Não era algo que ele, não eram pinturas que ele pintava, não era um tema que aparecia muito na sua pintura. Mas, uma vez que ele estava internado em Saint-Rémy, no entanto, ele copiou alguns trabalhos religiosos de dois artistas que o haviam inspirado. Saint-Rémy, porém, ele copiou alguns trabalhos de dois artistas que o inspiraram. Um deles foi o Eugène Delacroix, e a Pietà do Delacroix encorajou o Van Gogh a usar mais cor, e ele sempre admirou muito o Rembrandt, e inclusive o uso de luz de Amsterdã durante a sua vida em Amsterdã, no período de 1870. Lembrando que tanto o Rembrandt quanto o Van Gogh eram holandeses, e tanto um quanto o outro tinham, né, uma questão muito grande com o uso da luz. Muitos grandes artistas, né, têm a questão da luz como muito central na sua obra. A forma como a luz era importante para o Rembrandt e a forma como a luz era importante para o Van Gogh era diferente. Inclusive, uma coisa que causou essa transformação toda que o sul da França causou para ele se deu em parte à luminosidade, né? Porque ele vinha da Holanda com muito menos horas de sol ao longo do dia, um inverno muito escuro, e ele chegou no sul da França e ele viu aquele sol, aquela luz, aquela luminosidade, aquelas cores, o calor. Então, assim, foi aquela transformação, né? Aquela luz toda, aquele amarelo todo, aquela luz, aquela luminosidade, aquela solaridade toda, que foi transformador para ele, não somente pessoalmente, como artista. Então, ele também tinha essa admiração pelo trabalho do Rembrandt. É muito difícil achar um artista que não remeta ao Rembrandt em algum momento, mas ele, né, que também é da escola holandesa, tinha muito essa admiração pelo Rembrandt e voltou-se para o Rembrandt nesse momento na vida. Então, de certa forma, ele estava fazendo até uma recuperação assim da própria escola holandesa na sua própria obra. E, inspirado pelo Delacroix, ele pintou a Pietà e o Bom Samaritano, e inspirado por vários trabalhos do Rembrandt, ele criou Half Figure of an Angel, meia figura de um anjo, e The Rising of Lazarus, a Ascensão de Lázaro. E é notável que o Cristo da Pietà e as figuras de Lázaro com seu cabelo vermelho parecem remeter ou, né, ter uma semelhança com o próprio Van Gogh.
E o quão restrito, né, o quão preso, aprisionado ele se sentia no sanatório é muito claramente expresso, né, retratado na Round of Prisoners, né, a Ronda dos Prisioneiros, pintada no início de 1890, baseada num trabalho do Gustave Doré. E esse trabalho aqui foi considerado, tido, né, eu acho que, pelo menos em termos da informação que a gente tem até hoje, o último trabalho do Van Gogh. E eu vi esse trabalho ano passado em Paris, na Fundação Louis Vuitton, porque esse trabalho pertence à coleção Morozov, que é uma coleção que fica na Rússia. Ano passado teve essa mega mostra na Fundação Louis Vuitton. Foi a primeira vez que vários trabalhos foram vistos no Ocidente, foram vistos, né, fora da Rússia. E esse trabalho aqui foi ele tinha uma sala só para ele, em que entravam bem poucas pessoas por vez. Você tinha um tempo para entrar e para sair dessa sala, era controlado por uma pessoa do lado de fora, então você tinha que esperar as pessoas saírem, daí você entrava, você tinha um tempo e a pessoa mandava você sair. A sala era toda escura e tinha só uma luz assim em cima da sobra, que não é grande, então ela era tipo, você, né, tinha todo um caminho que você tinha que fazer para percorrer a Fundação Louis Vuitton, vendo todas as salas, era enorme a exposição, e terminava nesse quadro aqui, na última obra do Van Gogh, que é justamente essa, inspirada do Doré. Eu tenho uma playlist sobre essa exposição da coleção Morozov lá em Paris, vou deixar linkada aqui, porque se vocês quiserem me ver falando mais especificamente sobre esse quadro, tá lá no último vídeo da coleção Morozov. Muito interessante porque, né, no catálogo de mais de 2.000 obras do Van Gogh, a gente consegue ver como ele tinha esse hábito, né, de fazer essas inspirações de outros artistas. A gente consegue, coisa que, de novo, né, não era só ele que fazia, mas ele fazia com uma certa frequência. A gente consegue ver os temas que o inspiraram, os outros artistas que o inspiraram. Então a gente acaba tendo quase que uma forma de você entender também a forma de pensamento dele, você entender, é quase que um conduíte, né? Um instrumento para você conhecer a forma de pensamento dele, como ele, o que ele admirava, o que ele se preocupava, o que o mobilizava, o que ele valorizava enquanto artista, né? O que ele buscava como artista, o que ele estava... o que estavam mobilizando esteticamente, eticamente, quem eram os artistas que ele reverenciava. Então a gente aprende não só muito sobre ele, mas também, né, sobre a sua psique, sobre a sua moralidade, sobre a sua estética, mas também acaba, né, descobrindo outros artistas, porque afinal, se eles foram considerados fontes de inspiração de Van Gogh, é óbvio que muito, muito valor eles têm. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostariam que eu fizesse aquele vídeo, né, sobre inspirações ou pintores que ressignificaram ou reinterpretaram obras de outros pintores, deixem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, aceito e peço sugestões para vídeos futuros e aguardo vocês no próximo. Tchau!